Boa noite, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor. Eu sou a irmã Alessandra e eu faço parte do Ministério de Mulheres da nossa igreja ADGO. E hoje, através do projeto Mães que Oram, eu vou trazer uma reflexão para as nossas vidas, né, nessa noite, com o tema Mães que Liberam Perdão, tá? E eu escolhi o texto de Colossenses 3, 13 e 14, para a gente estar fazendo essa reflexão juntas aqui nessa noite. E eu espero que você acompanhe comigo. Eu vou ler aqui esses dois versículos, tá? Que fica em Colossenses 3, no capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz o seguinte: Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Todas as coisas. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente, ou seja, sem falhas, todas as coisas. Só falando um pouquinho deste tema, aliás, desse texto, no capítulo 3, Paulo, quando escreve essa carta aos Colossenses, na minha Bíblia, aqui está intitulado Vida Velha e Vida Nova, Nova Vida. Ou seja, o povo de Colossos conheciam a fé através de Epáfras, que foi o primeiro a dar início a pregar a palavra para eles, a ensinarem o evangelho, o que era Cristo para eles. E eles começaram a, digamos assim, bambear na fé. Paulo, preso, ficou sabendo dessa situação que os colossenses estavam vacilando, escreve uma carta e pede para ser entregue aos colossenses. Essa carta sendo entregue para que eles voltassem à fé que eles aprenderam no início com Epáfras e que os colossenses lembrassem de Cristo, que existia um Deus que poderia fazer todas as coisas e que aquelas práticas que eles poderiam estar fazendo de errado, eles voltassem os olhos para Cristo e entendessem a mensagem que Cristo queria passar. Mas nós vamos falar um pouquinho, e eu subdividi esse texto, esse tema, aliás, né, que é das mães que liberam perdão. Então eu subdividi eles em 3 tópicos. O primeiro tópico eu coloquei a mulher, ou seja, a mãe que não se perdoa. Perdoar a si mesma, irmãs, é muito difícil, é muito complicado e muitas vezes é a parte mais difícil. Porque nós como mães temos muitos obstáculos e talvez esse, como mães e mulheres, para nos perdoar por tanta coisa, por tantas situações que nós mesmas nos cobramos, talvez seja a parte mais difícil, né? Porque muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas, aconteceram coisas nas nossas vidas antes de nós sermos mãe, antes de nós sermos esposa, né? E algumas, como eu, até antes de conhecerem a Cristo, nós estávamos muitas vezes presas a situações que ocorreram nas nossas vidas, na nossa infância, quando nós nem éramos mães, quando nós éramos filhos. Um dia, eu sei que terei oportunidade, eu vou contar o meu testemunho para vocês. Mas a princípio, eu gostaria de compartilhar só uma partezinha dele. Eu passei por situações na minha infância, eu perdi a minha mãe com 10 anos. Então eu passei situações na minha infância em que eu me vi em uma situação de muita mágoa e muita raiva do meu pai, por tudo que o meu pai fez. Ou melhor, por tudo que ele não fez. Que na minha concepção ele teria que ter feito. Então,
Eu passei muitos anos presa a esses grilhões, porque eu não conhecia a Cristo. E mesmo assim, após me converter aos 16 anos, eu percebi que eu me encontrava em situações que muitas vezes esses grilhões ainda me prendiam, mesmo conhecendo a Cristo. E muitos anos depois se passaram, eu já sendo mãe, eu me via em uma situação em que eu precisava, eu necessitava me entender melhor, entender algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida. E aí eu percebi que eu precisava perdoar o meu pai. Porque quando eu o encontrava, eu dizia: eu te amo, meu pai, eu amo você, eu amo muito você. Nunca deixei de dizer. Mas dentro de mim algo precisava ser resolvido. Em mim mesma, dentro do meu ser. E eu já conhecendo a Cristo, eu entendi, eu aprendi que eu precisava perdoar o meu pai, liberar o perdão para o meu pai nas minhas orações. E orar falando com Deus: Senhor, eu libero perdão, eu perdoo meu pai. Senhor, eu entrego o meu pai em tuas mãos porque eu amo, eu perdoo tudo aquilo que eu julguei, tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que muitas vezes eu amaldiçoei com as minhas palavras, tudo aquilo que eu interpretei errado, às vezes quis que ele tivesse feito algo que ele não fez, e eu perdoo, Jesus, eu perdoo. Eu precisei fazer isso para que esses grilhões pudessem sair da minha vida, da minha mente, tudo aquilo que me machucava, todas as lembranças negativas que vinham dentro do meu ser, de cobranças que eu achava que ele teria que estar presente, teria que ter feito e não fez. Eu vi que eu precisava me libertar desses grilhões, principalmente porque eu já conhecia a Cristo. Queridas, foi um passo grandioso na minha vida, grandioso. Porque o perdão, ele cura a nossa alma. Ele expressa o amor de Deus quando você perdoa alguém. Então, você como mãe, você precisa se perdoar para você saber ensinar para o teu filho o que é o perdão. Você precisa estar completa diante de Deus. Você precisa estar aberta a ouvir a voz do Senhor. Se Deus nos perdoa, como nós lemos na palavra, como eu não vou perdoar? Como eu não vou perdoar o meu pai e a minha mãe? Como eu não vou perdoar o meu filho? Porque ele está fazendo algo que não me agrada, porque ele fez algo que não me agrada, porque ele está numa situação em que está me envergonhando, está indo ao contrário da palavra de Deus. E muitas vezes nós temos sido a pedra de tropeço para que as coisas possam ocorrer na vida dos nossos filhos. Porque nós não estamos perdoando, nós não estamos liberando o perdão. Nós não estamos sendo o exemplo do amor completo de Deus na vida dele. Então, quando nós não perdoamos, queridos, o nosso passado, as nossas lembranças negativas, elas corroem a nossa mente. Elas ficam martelando na nossa mente e a gente não consegue ir para frente. A gente não consegue avançar. E como eu vou perdoar o meu filho por algo que eu acho que ele não fez, ou fez o contrário do que eu ensinei, ou mesmo tendo criado no evangelho, ele se desviou por um caminho que eu não estou feliz com isso? Como eu não vou perdoar se eu fico, se eu estou vendo que esse perdão, essa falta de perdão tem me machucado, tem me trancafiado nos meus pensamentos, tem divagado na minha mente, entrado no meu coração e feito algo destruidor? Porque a falta de perdão, ela nos corrói, ela nos adoece. E nós vamos ver isso mais pra frente. Deus quer, queridas, nos restaurar por completo, restaurar a nossa dor, restaurar a nossa ferida. Mas isso só vai ocorrer se nós deixarmos exatamente esse ódio, essa raiva, essa frustração, essa decepção de lado. E como eu disse nesse tópico, eu preciso curar, talvez, a mim mesma, perdoar a mim mesma por coisas que eu acho que eu não fiz, por às vezes me cobrar demais, achar que eu poderia, porque a gente que é mãe, a gente sempre acha assim, poxa, por que eu não fiz isso? Por que eu não falei isso? Por que eu não corrigi dessa forma? Aonde eu estava que eu não falei isso? Aonde foi que eu errei? Então, todas nós, a gente se pega fazendo as mesmas perguntas.
Por que, meu Deus, que eu não falei isso na hora que era para falar? Por que que eu não expliquei melhor? Por que que eu não estive do lado dele nessa situação? Por que que eu não fui mais amiga? Por que que eu não fui mais companheira? Por que que eu não dei tempo para ele? Por que que eu tirei tempo para tantas outras coisas e não estava presente na vida dele quando ele mais precisava? Por que que eu não sentei ao lado e orei, expliquei a palavra, disse o quanto eu o amava? Então a gente sempre, irmãs, vai se questionar, por melhor que seja a nossa criação, ou por melhor que seja o nosso filho, nós sempre vamos nos questionar. E vamos nos perguntar aonde eu falhei, por que que eu não fiz isso. Eu poderia ter feito mais. Sempre nós vamos nos questionar. Mas o Senhor nessa noite fala contigo, se levanta. Filha, se levanta. Nós já temos, você já tem o que você precisa. Então se levanta, se erga. Libere esse perdão para a tua própria vida. Olha para dentro de você. Alinha o teu pensamento, a tua mente, o teu coração com a de Deus. Se alinhe, se erga, se levante. Erga a tua cabeça, saiba que você não é perfeita, nenhum de nós somos. E que se hoje não deu certo, amanhã vai dar. Amanhã vai dar certo, amanhã você vai conseguir e você vai superar e vai avançar. Porque é assim que nós temos que fazer, querido. Não adianta nós chorarmos, como o ditado diz, pelo leite que já derramou. Não adianta. Pela ferida que está aberta, nós temos que tentar sarar, fechar essa ferida, limpar esse leite que derramou. Passar por essa barreira, avançar para o alvo e permitir. Porque muitas vezes nós somos a trava de tropeço e não permitimos Deus agir na vida do nosso filho e não permitimos Deus agir dentro da nossa casa com os nossos filhos, no relacionamento dos nossos filhos. Muitas vezes somos nós, somos eu e você, a pedra de tropeço que impede de Deus realizar algo maior na vida do teu filho. Justamente porque muitas vezes eu preciso me curar de mazelas anteriores do passado da minha vida que eu estou transmitindo inconscientemente para o meu filho. E aí eu estou gerando nessa criação, uma vida cheia de problemas, de feridas, de falta de amor, de falta de afeto, porque eu não consigo transmitir para essa criança, para esse filho, para essa filha, porque eu estou tão ferida, tão machucada, que eu não consigo enxergar no outro o potencial que ele tem e liberar esse perdão e amar como Cristo nos ensina e nos pede. No tópico 2 que eu coloquei aqui, eu coloquei como as consequências da falta de perdão no lar. Algumas eu já disse, mas são muitas, né? Como eu disse, nós muitas vezes na falta de perdão nós ficamos aprisionadas, deprimidas, angustiadas. Sem você liberar o perdão, não vai haver cura na situação. Muitas vezes nós nos sentimos debilitadas e consumidas. A falta de perdão, ela literalmente nos consome. E tudo isso vai refletir no nosso lar e na criação dos nossos filhos. Ela vai trazendo uma amargura tão profunda que ela traz doenças psicossomáticas. Isso já foi comprovado. Doenças psicossomáticas. Psico é as doenças e somática é a soma, ou seja, psico não é doença, psico são emoções e somática é a soma, ou seja, é a soma de emoções, mas nesse caso não são emoções positivas, são emoções negativas, são situações onde você guarda, onde você gera aquela doença dentro do teu ser e isso passa para o teu físico, tá? Então, são a soma de situações, de problemas que você vai só juntando ao longo do tempo, ao longo de uma vida inteira. Como eu citei o meu exemplo, irmãs, eu fiquei décadas, mais de uma década, para entender que eu precisava perdoar o meu pai. De dentro para fora. Eu precisava começar em mim. Para eu exigir não é uma palavra muito forte, mas para eu querer que ele tivesse tido uma atitude de me pedir perdão, eu teria que perdoar primeiro. Então teria que ser algo de dentro para fora. E eu esperei mais de uma década. Pensa o tanto que isso não me fez um mal tão grande. E que eu, anos depois, pela misericórdia e graça poderosa do Senhor, eu entendi que eu precisava me libertar dessa situação. Que eu estava escravizada. Como eu disse, queridos, não seja você
a pedra que vai impedir a água de passar na sua vida. Nós temos um rio muito lindo, onde Jesus quer operar, e você está colocado ali. Você é essa pedra que não tem deixado a água fluir na vida da tua família, na vida do teu filho, na tua relação com a tua casa. Então as consequências, queridas, são gravíssimas. Dentro de casa, na família, é onde nós somos mais exigidos a perdoar, queridas. Dentro da nossa casa, às vezes a gente pode até pensar assim que não, mas é aonde nós somos mais exigidas a perdoar. É aonde o nosso convívio é mais estreitado. Dentro do nosso lar, não existe máscara. Nós somos nós. Eu sou a Alessandra dentro de casa. Eu posso lá fora, às vezes eu tô triste, mas encontro alguém, eu dou um sorriso, a pessoa nem imagina o que eu tô passando, enfim. Mas dentro da nossa casa, é onde nós somos mais transparentes. Dentro do nosso lar, é onde nós mais precisamos da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Porque as nossas emoções são levadas na altura, são exacerbadas, as cobranças, né? Nós, como mãe, nos cobrando, os nossos filhos nos cobrando. Se tem mais de um filho, você tem que dividir a atenção, você tem que servir o alimento, você quer agradar de todas as formas, você tem os cuidados da casa, você tem que ter os cuidados espirituais com os seus filhos, e aí dependendo da idade dos filhos, cada um tem a sua necessidade espiritual. Eu não posso falar com uma criança de 5 anos como eu falo com uma adolescente de 17, tratando espiritualmente dele. Eu não posso fazer isso, então eu tenho que saber manusear a palavra de Deus para lidar com os conflitos que aquele adolescente está vivendo, que aquela criança está vivendo. Então, é o local onde mais nós estamos propícias a magoar uns aos outros, a falar aquilo que não queremos. A dizer coisas que às vezes o nosso coração nem está cheio, a nossa mente foi tão bombardeada durante o dia que chega um momento de uma situação, a gente solta aquela palavra e ela não cai bem naquele momento. Então as consequências podem ser gravíssimas. Então as consequências, queridas, são muitas. Não demore a perdoar. Seja rápida. Se aconteceu algo, não guarde para amanhã. Hoje aconteceu um fato, hoje mesmo vá e peça perdão. Se sentiu magoada, não gostei do que você fez, mas eu te perdoo, mas eu quero que também você me peça perdão, porque não foi assim que eu te ensinei, mamãe não ensinou assim. Converse, mostre amor, fale que eu te amo, diga o quanto você ama esse filho, diga o quanto você ama, o quanto ele é importante para você. Nós corremos tanto, irmãs, nosso dia a dia é tão corrido, são tantas as situações que nós vivemos. Mas nós precisamos parar e nós precisamos entender o propósito de Deus. Seja uma mulher sábia, confiante, crendo que o Senhor pode fazer todas as coisas na sua vida. 2 Coríntios 4, 16, 18, ele fala sobre renovar o espírito. E quando eu disse essa questão de ser a pedra, não seja a pedra que vai impedir o fluir do Espírito Santo. Permita que o Senhor renove o teu espírito, renove as tuas forças. Amém, amada? Não permita que muitas vezes as aflições diárias que nós passamos e esse tempo que nós temos vivido, onde muitas de nós temos perdido os nossos familiares, os nossos entes queridos, é onde mais nós precisamos estar ligadas com Cristo. É onde mais nós precisamos estar entrelaçadas no amor de Deus e que esse amor esteja dentro das nossas casas. O terceiro tópico para nós finalizarmos, a importância do perdão no lar. O perdão, queridas, ele só traz benefícios. E nós já sabemos disso. Muitas vezes nós precisamos só colocar em prática. Abrir mão da raiva e o ressentimento pode nos ajudar a nos mantermos mais calmas, melhora a nossa saúde física, como nós já dizemos que ele prejudica. Então, automaticamente, se você liberar o perdão, você vai melhorar a sua saúde física e mental, vai aumentar a sua felicidade, o seu nível de felicidade vai ficar lá em cima, porque você vai tirar esse peso, literalmente esse fardo
da sua vida. Em Provérbios 14:30, ele vai falar sobre a paz de espírito, sobre a saúde do corpo, que quando você perdoa, a saúde do teu corpo revigora. Ocorre uma paz de espírito tão plena que só Cristo pode explicar. O segredo para ganhar o perdão de Deus é perdoar os outros. Vai lá em Mateus 6, 14 e 15 que vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o segredo para você ganhar o perdão de Deus, como eu, Alessandra, peco hoje, vou dobrar os meus joelhos e vou falar: Jesus, me perdoa. Me perdoa por tudo que eu fiz hoje. Me perdoa porque eu falei algo que eu não deveria, eu pensei em algo que eu não deveria, poxa, teve uma situação que eu deveria ter feito e não fiz. Me perdoa, Jesus. Como eu vou pedir o perdão a Deus se eu não perdoo meu filho? Se eu não liberei o perdão por algo que aconteceu na minha casa? Se na minha casa existe um peso, existe algo que não tá legal e que é a falta de perdão e eu não reconheço e não tomo essa atitude, como Deus vai me perdoar se eu não libero perdão, queridos? Outra situação que é importante, como nós já dizemos, ele renova as tuas forças e muda a tua história. Ele muda a tua relação de mãe e filho. Se um dia ela teve estremecida, se um dia ela teve em tempos difíceis, no ato, irmãos, que você liberar o perdão para o teu filho, para a tua filha, a situação muda. É um giro de 360 graus automático. Você virou a chave. Você virou a chave para Deus entrar e agir na tua casa com provisão. Imediatamente. Satanás perdeu, bateu em retirada. No momento que você falou: eu te perdoo, eu te amo, eu te perdoo em nome de Jesus e eu te amo. Eu libero para a tua vida bênção, paz, alegria, para a boca de Deus na tua casa. Libere a bênção, a graça e o amor de Deus para a tua família. O perdão, queridos, ele vai gerar mais perdão. Ele vai te libertar do teu orgulho, da tua vaidade. Salmo 51, versículo 7 e 8, ele vai falar de Davi, que ele pediu perdão a Deus, a fim de se sentir livre novamente, porque ele se sentia aprisionado, como eu falei lá no início. O perdão, ele nos faz reconhecer as nossas imperfeições e limites, mas também nos mostra que somos capazes de recomeçar. Mulher, mãe, você, eu, nós somos capazes de recomeçar. Não pense que a tua causa está perdida. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. O único que pode dar um ponto final na situação é Cristo, e ele ainda não deu. Se ele não deu, se ele não falou, levanta a tua cabeça e recomeça. Recomeça do zero. Coloca um ponto final nessa situação. Peça perdão a quem você tem que perdoar. Libere o perdão para si mesma. E permita-se seguir em frente. Filipenses 3, 13 e 14 vai falar um pouquinho disso. Permita seguir em frente. Uma vida feliz, querido, para a gente finalizar. Uma relação feliz com os meus filhos é um lar feliz. Então, se eu tenho uma vida feliz, se eu tenho uma relação com os meus filhos feliz, o meu lar vai ser feliz. Em Salmos 34:15, ele vai dizer: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Clame a Jesus. Se você se sente sem força, clame a Ele, peça força, que Ele vai te dar. Como a palavra do Senhor diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos e Ele está sobre você. Então, crie forças. Levante a cabeça e recomece. Cristo espera uma posição sua ainda hoje. E eu sei que o teu lar vai ser mais abençoado do que ele já é. Que você possa, querida, refletir nessa mensagem, guardar no teu coração. E se você é uma mulher, uma mãe que necessita tomar uma atitude, tome hoje. Não espere para amanhã. Um grande beijo no seu coração. Espero que o Senhor possa ter falado com vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.